Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores em todo o Brasil. Estamos aqui mais uma vez com vocês na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil, trazendo para você uma missão, a missão número 5 em relação ao concurso da Polícia Militar da Bahia e também o concurso para Bombeiro Militar da Bahia. Você que está se preparando para esse concurso, grande oportunidade de você comprar o material na loja do concurseiro. E aqui eu trarei para você uma dica todo especial, um assunto todo especial, forte candidato para cair na sua prova. Quem sou eu? Eu sou o professor Valnei Oliveira, sou advogado e também sou professor, trazendo para você aqui a disciplina Direitos Humanos. E você pode adquirir este material e outros na loja do concurseiro.com.br. É a nossa tropa imbatível em concurso público da PM, aprovando em todo o Brasil. Aprovamos no Pará, vamos aprovar também no Piauí e vamos aprovar na Bahia também. Então, vamos conosco, enverede com a gente nesta caminhada e aí com certeza você terá a sua aprovação e a sua classificação. Vamos lá? Então se prepare aí, pegue o seu material e vamos começar a falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos para os íntimos, porque a partir de agora você também será íntimo desta declaração, para os íntimos DUD. Para os íntimos DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos. Para os íntimos DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos. Perfeito? Vamos lá então. Bem, na verdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi adotada após a Segunda Guerra Mundial, tá? Pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. E essa informação eu já peço para você anotar com riqueza de detalhes no seu material. Coloque aí no seu material 5 asterisco, tá? Sobre essa informação, porque ela é fortíssima para cair na sua prova. Então, recapitulando, para a gente começar a nossa história aí em relação à DUD, do que cai em concurso, coloque na sua cabeça que a DUD ela foi adotada por quem? Pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Pergunta, será que isso cai na prova, professor? Professor, acha esse tópico tão irrelevante? Não, amigo, é muito importante. Olha lá, questão de 2012 da Banca CESP diz assim, ó, a Declaração Universal de Direitos Humanos foi adotada após a Segunda Guerra Mundial pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Está certo ou está errado? Acabamos de ver essa informação. Está o quê, futuros servidores? Certíssimo, perfeito, dentro dos padrões normais de temperatura e pressão, CNTP. Lembra da química? Pois é. Então você, futuro servidor da Bahia, está conosco estudando para a PM da Bahia, para o Bombeiro Militar da Bahia. Quando acabar essa aula, você adquire logo um pacote com todas as disciplinas para a sua aprovação, para a sua classificação. Ok? Então esta assertiva está o quê? Certíssimo, como nós acabamos de comentar. Perfeito! Atenção, escreva esse detalhe também aí no seu material. Escreva, não vá, professor, estou com pressa, ninguém está correndo da polícia. Por quê? Porque você é a polícia, só falta passar, mas você será da Polícia Militar da Bahia, então fique tranquilo. Escreva aí, ó, a DUD, para nós íntimos agora, a Declaração Universal de Direitos Humanos, escreva aí, ó, não apresenta instrumentos ou órgãos próprios que tenham como objetivo tornar obrigatória sua aplicação. Professor, leia de novo para que eu possa entender. Tranquilo. A DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos, não apresenta instrumentos ou órgãos próprios que tenham como objetivo tornar obrigatória sua aplicação. O que significa isso? A DUD, vamos ter o seguinte raciocínio. É um espelho, por isso se chama Declaração Universal dos Direitos Humanos. A DUD é um espelho para que os países adotem os seus direitos dentro do seu território. Então, inclusive daqui a pouco eu vou trazer essa informação peculiar, mas vou logo adiantando. Quando eu falo em direitos humanos,
e fala em direitos fundamentais, eu quero que você tenha na sua cabeça a seguinte ideia. Apesar dos direitos humanos e os direitos fundamentais possuírem praticamente o mesmo conteúdo, como assim, professor? Os direitos humanos lutam pela vida? Lógico. Os direitos fundamentais também protegem a vida? Lógico. Direitos humanos lutam pela liberdade? Sim. Direitos fundamentais também protegem a liberdade? Sim. Então, apesar de possuírem praticamente o mesmo conteúdo, a diferença básica entre direitos humanos e direitos fundamentais é o que os direitos humanos estão nos tratados e convenções de direitos humanos. E os direitos fundamentais estão no âmbito nacional, no âmbito interno daquele país. Então, o que eu quero falar a você, vamos fazer um comparativo com a Constituição Federal, porque é muito importante nós estudarmos a DUD em comparação com a Constituição Federal de 88, que, como eu te falei, a DUD foi um espelho para a Constituição Federal de 88. Na DUD, na Declaração Universal de Direitos Humanos, como o próprio nome diz, possui direitos humanos, mas só com conteúdo declaratório de direito. Por isso, direitos humanos, conteúdo declaratório de direito. Já no Brasil, transportando aqui para a Constituição Federal, eu digo que são direitos fundamentais. Por quê, professor? Porque está no âmbito nacional, está no âmbito interno. E aqui eu quero trazer a peculiaridade para vocês. A nossa Constituição Federal de 88, além de possuir os direitos fundamentais, a nossa Constituição de 88, ela possui as garantias fundamentais. Que as garantias fundamentais, como o próprio nome diz, são instrumentos que vêm garantir um direito fundamental do indivíduo, do cidadão. Exemplo rápido, a nível de Brasil, a nível de Constituição Federal de 88. Liberdade. Lembra, a regra é a liberdade. Ah, professor, mas eu sou casado. Não vamos nem entrar nesse mérito, senão a gente vai começar a chorar aqui, né? Estou brincando. Veja bem, a regra é a liberdade. A exceção é a prisão. A exceção é a prisão. Mas a nossa Constituição Federal de 88, ela traz um instrumento que venha garantir, venha assegurar o meu direito de liberdade, caso ele venha cerceado de alguma ilegalidade. Como se chama esse instrumento? Não estou ouvindo? Pode falar que aqui no nosso sistema eu consigo te ouvir. Muito bem. Esta garantia fundamental, este instrumento que vem assegurar o meu direito fundamental à liberdade é o habeas corpus. Então, o que eu quero deixar bem claro para você é que a nível nacional, considerando a nossa Constituição de 88, nós temos aqui a nível nacional, na nossa Constituição, direitos fundamentais que possuem um conteúdo declaratório de direito e na nossa Constituição temos também o quê? As garantias fundamentais, que são instrumentos que vão garantir o direito fundamental. Voltando para a DUD, a DUD possui, professor, direitos declaratórios, um conteúdo declaratório de direito? Sim, possui os direitos aqui humanos, só que a DUD não possui garantias fundamentais. A DUD não possui instrumentos ou órgãos próprios que tenham como objetivo tornar obrigatória a sua aplicação. Perfeito? Entenderam? Tranquilos até aí? Então vamos seguir no nosso estudo. Bem, vamos ler aqui alguma que eu acabei de falar, só que é para você pontuar no seu material a diferença em direitos humanos e direitos fundamentais, tá? Escrever no seu material, ó, anote aí sem problema nenhum, só você dar um pause e anotar no seu material, ó. Vamos diferenciar direitos fundamentais e direitos humanos, perfeito? Olha lá. Apesar do conteúdo ser praticamente o mesmo, aquilo que eu lhe falei, direitos humanos protege a vida, direito fundamental também. Direitos humanos protege a liberdade, direito fundamental também. Direitos humanos protege a propriedade, direito fundamental também. Então, apesar de possuir praticamente o mesmo conteúdo, marque aí, a diferença entre o direito fundamental e os direitos humanos está em que, professor? Está em qual situação? Está no âmbito, ou seja, no sistema de proteção. Os direitos fundamentais, coloque aí no seu material, eles são assegurados o quê? No âmbito constitucional.
Perfeito? Vamos fazer a comparação logo aqui com a nossa Constituição de 88. Então, os direitos fundamentais nossos estão preconizados na nossa Carta Magna, ou seja, na nossa última Constituição Federal de 88. E já os direitos humanos, eu digo que eles são protegidos em quê, professor? Eles são protegidos no âmbito internacional. De quê? De tratados e convenções de direitos humanos. Perfeito até então? Nesse contexto, marque aí, os direitos fundamentais são o quê? São garantidos na ordem interna. Então, eu posso dizer que os direitos fundamentais são garantidos nacionalmente, ou seja, na ordem interna. Já os direitos humanos, anote aí, eles estão preconizados onde, professor? Nos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Perfeito até aí? Anotaram com toda tranquilidade, com riqueza de detalhe? Então anote que esse tópico é fortíssimo para cair na sua prova do concurso da PM da Bahia. É você que vai ser policial militar ou bombeiro militar da Bahia, prepare-se aí com a Loja do Concurseiro, o curso online que mais aprova em todo o Brasil nas provas de PM, de polícia militar, de polícia e bombeiro militar. Anote essa informação também importantíssima. A Declaração Universal de Direitos Humanos, que delineia os direitos humanos básicos, foi adotada pela Organização das Nações Unidas, nós sabemos que é a ONU, em que data, professor? 10 de dezembro de 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Bem, só para que nós possamos entender de forma básica, a Declaração Universal de Direitos Humanos, anote aí, ela possui direitos de primeira e direitos de segunda dimensão, ou também chamado segunda geração. Isso aqui nós vamos aprender numa aula específica. Você que vai comprar o pacote do nosso curso, não esqueça disso. Eu, Valnei Oliveira, serei seu professor de Direitos Humanos na PM da Bahia e também serei professor de vocês, sabe do quê? De Código Penal Militar. É isso mesmo, professor Valnei Oliveira, conhecido como sucesso no mundo todo, trarei para você essa disciplina e Código Penal Militar. E outros professores trabalharão outras matérias, essa equipe aqui é excelente, você vai amar as nossos professores. Bem, é interessante salientar essa informação aqui porque os direitos humanos ele possui uma característica chamada historicidade, ou seja, com o decorrer da história, os direitos humanos eles foram evoluindo, nunca esqueça disso. A ideia é, com o decorrer da história, os direitos humanos foram evoluindo, tá certo? Aí teve a primeira geração ou dimensão, a segunda geração ou dimensão, a terceira e a quarta. Alguns doutrinadores colocam até a quinta, mas para o concurso nosso, acredito que até a quarta é importante de ficar sabendo. Vou comentar só a primeira e a segunda, porque não é o foco da nossa aula, mas em outra aula eu vou comentar as 4 gerações com riquezas de detalhe. Perfeito? Então vamos lá. A primeira geração ou dimensão de direitos humanos é aquela em que a sociedade diz ao Estado, Estado, olha o seguinte, não se meta na minha vida, Estado, não se meta na minha propriedade, Estado, não se meta na minha liberdade. Por isso que se chama prestações negativas do Estado. Por isso que se chama um não fazer do Estado. Então, direito de primeira geração ou primeira dimensão é um não fazer, é uma prestação negativa do Estado. Tá certo? A sociedade se revoltou, se rebarbou. Pense assim, para ficar gravado na sua mente. E aí, então, direito à vida, direito à liberdade, direitos políticos, são direitos que estão o quê? Na primeira dimensão ou na primeira geração. Já na segunda dimensão, na segunda geração, é o momento em que a sociedade percebe que precisa do Estado. A sociedade percebe que precisa do Estado para que ele venha aplicar políticas públicas que venham a beneficiar esta sociedade. E então considera-se a segunda dimensão ou geração, de forma contrária à primeira, um fazer do Estado, uma chamada prestação positiva do Estado, em que o Estado deve fazer, deve dar saúde, deve dar educação e assim por diante. Perfeito? O que eu quero te falar é que
Na DUD, nós temos direitos humanos de primeira geração e de segunda geração. O do não fazer do Estado e também o de fazer do Estado. Vamos ver durante aqui a nossa aula. Vamos lá. Eu quero logo tratar com vocês, e marque o que está de vermelho no material de vocês aí, da DUD, o artigo 1º da DUD. E marque essas palavras aqui, olha. Livres, iguais e fraternidade. Por quê, professor? Quando a gente fala de liberdade, igualdade e fraternidade, nos dá a ideia do quê? Nos dá a ideia do lema da Revolução Francesa. Lembra da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então diz assim o artigo 1º, ó, todas as pessoas nascem livres e iguais. Em que, professor? Em dignidade e direitos. Tá certo? O nascimento, ele é igual para todos, a pessoa nasce livre e ela é igual tanto em dignidade quanto em direito. São dotadas a pessoa de razão e consciência, perfeito? E deve agir umas com as outras com espírito de fraternidade. Então coloque logo na sua cabeça, liberdade, igualdade, fraternidade, veio logo preconizado no artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos. Marcaram aí? Olha lá, quanto asterisco? 5. Forte candidato para cair na sua prova. Perfeito. O artigo 3º, tá? Eu vou ler aqui os artigos mais importantes. Eu quero que você marque também com 5 asteriscos, que diz assim, ó, toda pessoa tem direito à vida, olha lá, toda pessoa tem direito à vida, tem direito à liberdade e tem direito à chamada o quê, futuros servidores? Segurança pessoal, ou seja, ter direito a ser mantida a sua integridade física. A sua integridade física, tá certo? Então, recapitulando, no artigo já 3º da DUD, a pessoa toda, sem discriminação, tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Vamos nos reportar rapidamente ao artigo 5º, no caput da Constituição Federal de 88. Vamos estudar fazendo esse paralelo, que é muito importante, até porque você revisa o direito constitucional, que vai cair na tua prova, e também faz um link aqui com os direitos da DUD, justamente para demonstrar a você que a DUD, nada mais nada menos, foi um espelho para a Constituição Federal de 88. Perfeito? Vamos lá. No artigo 5º da Constituição Federal de 88, diz assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país, olha lá, futuros servidores, a inviolabilidade do direito à vida, né? Falou também do direito à liberdade, falamos da igualdade lá atrás, e a segurança pessoal em relação à integridade física. Perfeito até então? Então veja bem que nós estamos estudando a DUD fazendo um paralelo com a Constituição Federal, mostrando a vocês que a DUD foi, sim, não só para o Brasil, mas para outros países, e continua sendo um espelho, né, para as constituições de cada estado, cada país. Perfeito? O artigo 4º, ele é fortíssimo candidato também para cair na sua prova, tá? E eu quero que você marque também o artigo 4º com 5 asteriscos no seu material. Por quê, professor? Porque ele fala o seguinte, ó, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Perfeito até então? Então, a escravidão e a servidão, ninguém poderá ser mantido nestas condições. Nas condições de escravidão, nas condições de servidão. E aí a redação continua, que a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos, isso aqui é muito importante, quero que você marque, ó, serão proibidos em todas as suas formas. Professor, por que o senhor está enfatizando essa parte? Serão proibidos em todas as suas formas. Porque a banca, ela poderá mudar esta redação final.
porque nós vamos aprender numa aula específica também, que entre umas e outras características dos direitos humanos, nós temos a chamada relatividade. O que significa, professor, o direito humano ser relativo? Olha essa explicação maravilhosa, significa que ele não é absoluto. Como assim, professor? Porque a regra é, os direitos humanos a gente consegue relativizar. Por exemplo, a liberdade, nós vamos aprender, é um direito humano? Sim. Mas é possível a pessoa ser presa? Vamos ver que sim também. Então, não posso dizer que a liberdade é absoluta, ela é relativa, assim como outros direitos humanos. Todavia, entretanto, a escravidão é um tópico muito trabalhado em provas e alguns doutrinadores entendem, eu compartilho também deste entendimento, que a escravidão, segundo a DUDE, ela é absoluta, é proibido de forma absoluta a escravidão, segundo a própria redação, que fala, serão proibidos em todas as suas formas. Professor, como isso pode cair na prova? Olha lá. Geralmente, provavelmente cairá assim, A banca vai colocar, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Perfeito. E até então a redação é igual que nós acabamos de ler, né? A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos. Opa, ok. Agora olha lá, salvo, aí ela vai inventar, salvo em caso de guerra declarada, salvo em caso de... Não tem exceção no que se refere à escravidão e o tráfico de escravos, porque a redação foi muito clara, proibida em todas as suas formas. Anotaram essa informação? Perfeito? Então vamos lá. Bem, vamos ver como cai na prova esse tópico. Diz assim, questão 2013 da Banca SESP, o concurso de auditor fiscal do trabalho. À luz das normas internacionais de proteção aos direitos humanos, julgue itens que se seguem acerca do combate ao trabalho forçado. A Declaração Universal de Direitos Humanos proíbe expressamente a manutenção de pessoas em regime de escravidão ou de servidão. Acabamos de ver. E aí, futuros servidores da Bahia, da PM da Bahia e Bombeiro Militar da Bahia, certo ou errado? Dê um pause. E aí? Bem, eu vou logo falar algo para vocês peculiar de concurso público. Geralmente, quando cai uma palavra que restringe demais ou uma palavra que amplia demais, provavelmente estará errada essa assertiva. Só que o meu aluno, quando ele é conhecedor da matéria, que é o caso aqui, por exemplo, eu te falei em todas as suas formas, então aqui abrange bastante, né? Então, olha essa redação. Você olhar assim, proíbe expressamente. Você ia lembrar, poxa, o professor Valnei Oliveira me falou mesmo, que realmente, até comentou sobre a questão da relatividade de direitos humanos, e ele me falou que realmente no tópico de escravidão ou servidão, a DUDE foi muito clara em proibir em todas as suas formas, proibir a escravidão e a servidão. Então, com esta redação, você conclui o quê? Que essa assertiva está o quê? Futuros servidores está o quê? Certíssima, perfeita, dentro dos padrões de normalidade de pressão. Não é isto? Tranquilo. Tá vendo como é que é? Assim que vai ser o nosso curso. A gente vai fazer, vai ter a aula, vamos ter simulados, vamos ter aí um pacote maravilhoso de todas as disciplinas e com exercícios. Então, meu amigo, você passa, você vai estudar, você vai passar, porque tem que ter dedicação, tem que ter fé, tem que ter força. Artigo 5º, diz assim, ninguém será submetido, marque aí no seu material, à tortura. Perfeito? E também ninguém será submetido a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Aí você fala, professor, mas para mim, eu vou ser policial militar, professor, do estado da Bahia, eu vou ser bombeiro militar, isso aqui não interessa para mim. Muito pelo contrário, futuros servidores, é por isso que está no seu programa.
você terá uma responsabilidade muito grande perante a sociedade. Você representará o Estado. Você representará o Estado. Pense que você estará, logicamente, diante de um flagrante delito, você estará no momento em que você, investido pelo Estado, vai cercear a liberdade de um indivíduo. Você está na rua, lembra que a polícia militar, ela trabalha de forma ostensiva, a ideia é a polícia militar trabalhar para evitar o crime, mas infelizmente sabemos que o crime acontece. E no momento que o crime acontecer, como se procede? Você, como policial militar, você vai ter que dar voz de prisão, você vai ter que prender aquela pessoa. Mas aí entra esta parte. Ah, professor, mas eu peguei ele, o indivíduo estuprando uma criança, ele acabou de matar uma senhora idosa. Não cabe a você, policial militar, fazer o julgamento. Eu sempre brinco nas minhas aulas, digo, ado, cada qual no seu quadrado. Você é o que? A polícia militar, você é o trabalho ostensivo. Existe uma polícia que é a polícia judiciária. Então você vai conduzir aquela pessoa que cometeu aquele crime perante a autoridade da polícia judiciária, que é o delegado, e ele vai fazer a parte dele. Nem o delegado vai julgar. Quem vai julgar, lógico, é o poder judiciário. Então, não pense você que você, como policial militar, você vai fazer a justiça com as próprias mãos, que não é isso. Você prendeu aquela pessoa em flagrante delito por qualquer crime, não é permitida a tortura, não é permitido o tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Estão entendendo a razão que você tem de estudar isso? Então vamos lá. Perfeito. O artigo 6 do seu material, marque essa palavra aí, diz assim, ó. Toda pessoa tem direito de ser em todos os lugares. Então, em todos os lugares, toda pessoa tem direito de ser reconhecida como pessoa perante a lei. O que isso traz de peculiaridade para você que é policial militar ou bombeiro militar? Vamos ler o inciso na Constituição Federal do artigo 5º, o inciso 49, inciso 49 da Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 49. Olha o que ele preconiza lá. É assegurado, marque lá na Constituição, aos presos o respeito à integridade física e moral. Professor, é mesmo? Professor, eu pensei que quando eu pegasse alguém no flagrante delito, de repente eu poderia tirar uns carapanã, não sei como é que você chama na Bahia, se é muriçoca, se é carapanã, não sei. Tirar, os carapanã da cabeça dele assim rapidinho. Não, meu amigo, não. Você está enganado. O preso em flagrante, o preso temporário e mesmo o preso que está lá encarcerado, já teve uma sentença judicial transitada em julgada, não cabe mais recurso, ele já está cumprindo a sentença, mesmo este preso, ele deve ter garantia na sua integridade física e moral. Ah, professor, poxa, mas eu não entendi assim. Você era do senso comum. Você não tinha o conhecimento da área jurídica. Agora, você vai representar o Estado. E como representa o Estado através da sua função, seu cargo de policial militar, você vai agir não em seu nome. Se eu for policial militar, por exemplo, não vou agir em nome do Valnei Oliveira, policial militar. Eu estou agindo em nome do Estado. E em nome do Estado, a DUD foi muito claro e a Constituição Federal confirmou que os presos, eles devem ser respeitados sua integridade física e moral, em qualquer lugar. Olha lá fazendo o link com a DUD, só para ficar,
Toda pessoa tem direito de ser em todos os lugares reconhecidas como pessoa perante a lei. Em todos os lugares foi justamente para mostrar para você, e a Constituição nos confirmou, que mesmo preso, encarcerado, seja na delegacia, seja mesmo lá no presídio, onde quer que seja, no momento em que o preso, a pessoa é presa, ela fica sob a custódia do Estado, sob a responsabilidade do Estado, não podendo sofrer nenhum tipo de desrespeito à integridade física e integridade moral. Perfeito? Vamos lá. Artigo 7º da DUD, voltando para a DUD, diz assim: todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção quanto, marque aí, contra qualquer discriminação que venha a violar esta declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Perfeito? Então aqui, neste artigo, ele vem confirmar que todos devem ser tratados da mesma forma perante a lei, sem qualquer tipo de distinção. Perfeito? E também dizendo que combate, não é aceitável qualquer tipo de discriminação que venha a violar estes regramentos que vieram preconizados aqui na Declaração Universal, e também qualquer incitamento, alguém que venha instigar, incitar a discriminação de qualquer regramento desta lei. O artigo 8º, eu quero que você melhore a redação, que deve estar tributos, mas na verdade é tribunais. E eu quero que você ponha um tracinho aqui, ó, dizer aqui, coloque no seu material, qualquer mecanismo de proteção aos seus direitos. Vamos lá, artigo 8 diz assim, ó, toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes, marquei, ó, remédio efetivo, para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Olha algo interessante que eu quero falar para vocês. Eu já expliquei para vocês o que são direitos fundamentais. São aqueles direitos fortalecidos e preconizados dentro do ordenamento jurídico de um país, na ordem interna de um país. E aí, alguém pode falar, professor, mas um momento alto lá. No início do curso, o senhor comentou conosco que a DUD, ela não tem instrumento que venha a garantir as declarações, os direitos humanos que vieram preconizados nela. E esse artigo está falando aqui de instrumento, de garantir remédio. Meu nobre, mas entenda, aqui é como se a DUD estivesse dando um conselho. Olha, vamos pegar aqui o Brasil. Brasil, seguinte, você vai adotar, logicamente, aqui meus direitos humanos dentro do seu país, então os direitos humanos dentro do seu país vão ser chamados de direitos fundamentais. Ok, Brasil? Lógico, já sabemos disso, tudo bem. Agora, Brasil, é o seguinte, quando você fizer a sua Constituição Federal, não esqueça de trazer dentro do seu ordenamento jurídico interno, dentro da sua Constituição Federal, não esqueça de trazer o quê? Competente remédio efetivo. Para quê, professor? Para que não venha violar, para que venha proteger, logicamente, a Constituição. E a Constituição, nada mais, nada menos, foram direitos humanos que foram preconizados dentro do ordenamento interno, que agora chamam-se direitos fundamentais. E aí, quando eu falo em remédio, em garantia, já vem na tua cabeça habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular e o direito de petição. É o que tem preconizado na nossa Constituição Federal como garantias fundamentais, além de outros instrumentos, qualquer mecanismo de proteção aos seus direitos, qualquer ação judicial também não deixa de ser um instrumento, uma garantia fundamental. Tá certo até então? Perfeitos? Anotaram essa informação? Então vamos seguir. O artigo 9º da DUD diz assim: ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Então, verifique bem, não vá confundir. Não é que ninguém pode ser preso, a redação não é essa. A redação diz que ninguém será o quê? Marque seu material. Arbitrariamente preso. Então, prisão arbitrária, não.
Também ser detido de forma arbitrária? Não. Exilado, mandado para fora do seu país de forma arbitrária? Não. Tá certo? É proibido segundo o artigo 9º da DUD. O artigo 10 da DUD diz assim, ó, toda pessoa tem direito em plena igualdade, marque aí, a uma audiência justa e pública, por parte de um tribunal, marque aí, independente e imparcial. Então, por parte do tribunal, independente e imparcial. Então, bem, a pessoa cometeu qualquer crime, qualquer acusação criminal, perfeito, ela tem direito em plena igualdade, ou seja, assim como todos têm o mesmo direito aqui, a ter uma audiência. Essa audiência vai ter que ser o quê? Pública e uma audiência justa. E esta audiência vai ser perante um tribunal anote o macete, tribunal o que é tribunal Tribunal independente e imparcial. Professor, qual é o objetivo disto? É justamente para decidir os direitos e deveres ou o fundamento de qualquer acusação contra ele. Perfeito até então? Anotaram essa informação? Vamos ver como corresponde esta informação da DUD lá na nossa Constituição Federal de 88. Vamos ver como corresponde. Diz assim o inciso 61 do artigo 5º da Constituição Federal. Ó, marque aí, ó. Ninguém será preso senão em flagrante delito. Estão vendo? Prisão arbitrária, não. É o que a Constituição também já trouxe da DUD aqui, trazendo como direito fundamental no artigo 5º, inciso 61. Prisão arbitrária, não. Ninguém será preso, senão, olha a exceção, em flagrante delito ou por ordem, o que, futuros servidores? Escrita, fundamentada, e olha um grande segredo, não é de autoridade policial competente, não é do Ministério Público, não, é de o quê? De autoridade judiciária, do juiz competente. Não esqueça desse salvo, esse salvo aqui, para vocês que vão fazer concurso da Polícia Militar, é importantíssimo. Marque aí, ó, salvo nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar definidos em lei. Eu me reservo no direito de guardar esta informação e vou comentar com vocês lá na nossa aula de Direito Penal Militar. Mas não esqueça que isso aqui é importantíssimo e bombástico para cair na sua prova. Perfeito? Vamos lá. Ainda sobre a questão de proibição da prisão arbitrária, a Constituição Federal nossa, ainda no artigo 5º, no inciso 62, ela traz, ó, a prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontre deve ser comunicado imediatamente a quem? A pessoa foi presa. Quem, segundo a nossa Constituição Federal de 88, quem deve ser comunicado de forma imediata? Anote aí, o juiz competente e a família do preso, ou a pessoa por ele indicada. Perfeito? E para finalizar o raciocínio, ainda diz que o preso, no momento, isso é importantíssimo para vocês, que são futuros policiais militares da Bahia, o preso será informado dos seus direitos, entre eles o direito de permanecer calado. Olha, esse direito, não no Brasil, em outros países é muito violado. Tá? Entenda, você é policial militar, você é autoridade, ok, mas mesmo que você prenda alguém em flagrante, essa pessoa ela tem todo o direito de permanecer calado. Ela pode chegar perante você, você pegou ela no flagrante delito, vou levar para a autoridade policial. Tranquilo, não é uma obrigação, você vai ter que levar. Se ela quiser esclarecer alguma coisa, você quer falar alguma coisa na sua defesa, se ela não quiser, se ela quer ficar em silêncio, acabou. Você não pode forçar. De forma nenhuma. Ah, professor, mas eu sou policial militar, ele é obrigado. Não, não é obrigado. Tem uma ideia. Esse direito é tão forte que a pessoa não é obrigada a falar perante a polícia. Se quiser, ela achar melhor,
não precisa falar nem perante o delegado, e se quiser, ela pode até ficar sem falar perante o juiz de direito. Ainda tem mais. Este silêncio, depois de verificado o processo, o juiz não pode condenar pelo fato da pessoa ter ficado em silêncio. É um direito constitucional. E também ela tem o direito, se assim quiser, da assistência da família do advogado. E o preso, ele tem direito a saber quem foi o responsável da sua prisão ou o seu interrogatório policial. É um direito do preso, justamente para verificar se não teve tortura, essas outras situações, para saber se não houve também ilegalidade nesta prisão. Ainda continua a redação, que a prisão, se ela for ilegal, o que vai acontecer? Vai ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, pelo Poder Judiciário, e ninguém será levado à prisão ou mantido na prisão quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Perfeito? Então verifique bem que nós estamos fazendo o link daquela parte da DUT que fala que ninguém será preso arbitrariamente, e vemos aqui no artigo 5º e discorremos aqui sobre os incisos que decorrem lá da DUT, perfeito? Ainda tem mais, não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento inexcusável de obrigação alimentícia, tá? O depositário infiel não é mais aplicado. E, lógico, você já falamos sobre isso, o remédio constitucional, a garantia fundamental em relação à liberdade cerceada, né? Então, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofreu, se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou mesmo por abuso de poder. Perfeito? Fortíssimos candidatos também, estes incisos a cair na sua prova lá na Bahia. Como cai na prova? Vamos ver se a gente consegue acertar. Diz assim, olha, questão Banca Certa de 2009, Espírito Santo, agente penitenciário. Ninguém pode ser arbitrariamente detido, preso ou exilado. E aí, futuros servidores, certo ou errado a assertiva, depois de tudo que nós falamos e principalmente do que está preconizado na nossa íntima amiga DUT, Declaração Universal de Direitos Humanos, certo ou errado? Está o quê, futuros servidores? Hein? Muito bem, certíssimo, corretíssimo, dentro dos padrões normais de temperatura e pressão. Vamos lá! Artigo 10 da DUT diz assim, toda pessoa tem direito em plena igualdade, só reforçando, acabamos de ler, tá? A audiência justa e pública, falamos por parte do Tribunal Independente e Parcial, ok, para decidir de seus direitos e deveres. Ainda tem uma informação importante na DUT, que diz ainda sobre a questão da prisão, tá? Lá no artigo 5º, no inciso 53, marque aí, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade, o que, futuros servidores? Senão pela autoridade competente. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E por fim, no artigo 35, diz assim, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Uma vez uma aluna falou assim, por isso que meu namorado ganhou a ação. Por quê, professor? Porque é tudo lesão. Não, não é lesão do cara ser leso, não é isso. Lesão, a lei aqui diz o seguinte, que tudo que chegar perante o Poder Judiciário, o Judiciário que causou a lesão ao direito ou a ameaça a direito, o Judiciário não pode excluir, ele vai ter que apreciar, tá certo? Muito bem. Ainda, em relação ao cerceamento de liberdade, não haverá juízo ou tribunal de exceção, é proibido no Brasil. O que é, professor, juízo ou tribunal de exceção? Você vai aprender lá direito constitucional, mas rapidamente falando, é aquele juízo ou aquele tribunal, em caso de crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida, que o tribunal do júri julga, ou qualquer crime que o juízo comum vai julgar, não pode ser criado juízo após o crime. O juízo tem que existir e, eventualmente, é proibido no Brasil o tribunal ou juízo de exceção. Perfeito? Inciso
62. A prisão de qualquer pessoa, nós já falamos, e o local se encontra e será comunicado imediatamente a quem? Ao juiz competente e à família do preso. Cuidado! Não fala aqui advogado. O advogado falou que é uma faculdade. O preso pode ou não pode. O que tem que ser comunicado imediatamente, sim, é a família do preso ou o juiz competente. E o juiz competente. Muito bem. Como cai na prova, professor? Questão Banca CESP, caiu no STJ para analista judiciário, área administrativa, 2015. No tocante à DUD, a Declaração Universal de Direitos Humanos, julgue o item a seguir. Admite-se a criação de tribunal ad hoc para julgar crimes praticados por nacionais de um país. Futuros servidores, ad hoc é a mesma história de que tribunal de exceção. Tá? Então, leiamos agora de forma diferente. Admite-se a criação de tribunal de exceção para julgar crimes praticados por nacionais de um país. Certo ou errado, futuros servidores? Está o quê? Hein? Não estou ouvindo? Está o quê? Cerrado, não, ou é certo ou errado? Está o quê? Errado. Perfeito. Porque acabamos de ler que é proibida a criação de tribunal de exceção, né? Perante a DUD e também perante aqui a nossa Constituição Federal. Errado. Bem, vamos agora para o artigo 11 da DUD. Diz assim, toda pessoa acusada de um ato delituoso tem direito de ser, olha lá, futuros servidores, presumida inocente. É aqui que nasce a presunção de inocência. Até o que, professor? Até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. De que forma? Nós já ouvimos agora, em julgamento público, no qual tenha sido asseguradas o quê? Todas as garantias necessárias à sua defesa. Perfeito até então? Anotaram essa informação? Vamos ver como trata isso lá na nossa Constituição Federal de 88, no artigo 5º. A posteriori, já a gente vai ver. Bora ver logo o item 2. Ninguém poderá ser culpado por ação ou omissão que no momento não constitua delito perante o direito nacional ou internacional. Isso nos dá a ideia do que, futuros servidores? Vou já te falar. Tampouco será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Dá uma ideia de qual princípio, futuros servidores? Aquele macete que eu passo para os meus alunos. Lar. Lembre do seu lar. O que é o lar, professor? Princípio da legalidade nos traz a ideia de dois subprincípios. Princípio da anterioridade da lei. Olha lá quando ele fala que qualquer ação ou omissão não constitua delito perante o direito, tá? Então, se no momento da ação ou da omissão, no momento da ação ou da omissão não constituir delito perante o direito nacional e internacional, ele não pode ser culpado, baseado no princípio da anterioridade da lei. A anterioridade da lei diz que para que você cometa um delito, tem que antes estar preconizado na legislação. Perfeito? E a posteriori fala que, tampouco será imposta a pena mais forte do que aquela no momento da prática do delito. É o princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. Perfeito? Vamos ver o que preconiza a nossa Constituição Federal de 88, lá no inciso 39. É aquilo que eu acabei de falar a você. Não há crime sem lei anterior que o defina. Isso aqui se chama o quê, futuros servidores? Anterioridade da lei. Anterioridade da lei. Aquilo que eu falei para vocês, do lar. Lembra do lar? Lar. Legalidade formado por dois subprincípios. Anterioridade da lei e reserva legal. E nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, reserva legal.
E olha que eu coloquei atenção, porque este aqui é daqui que surgiu também o artigo 1º do Código Penal e o artigo 1º do Código Penal Militar. E nós vamos falar com riqueza de detalhes isto aqui, porque eu serei o professor de vocês de Código Penal Militar. E você vai ver que é uma matéria sucesso do mundo todo, tá? Como cai na prova, professor? Vamos analisar uma questão da Banca CESP, ano 2013, Polícia Civil, Distrito Federal, agente de polícia. Diz assim, de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, a irretroatividade da lei penal mais gravosa constitui garantia da pessoa. Vamos analisar calmamente. A irretroatividade da lei penal mais gravosa. Em outras palavras, lei penal mais gravosa não pode voltar atrás. É isso que ele está falando quando ele fala irretroatividade da lei penal mais gravosa. A lei penal mais gravosa não pode voltar atrás. Foi o que nós acabamos de falar. Então está o que, futuros servidores? Perfeito, corretíssimo. Atenção, você que é futuro servidor da PM da Bahia, não esqueça de comprar nosso material, porque com certeza aí você terá uma excelente aprovação. Corretíssimo. Vamos lá, continuar o nosso raciocínio. Artigo 12 da DUD ainda. Ninguém será obrigado, marque aí no seu material, a interferência na sua vida privada. Ninguém será sujeito, ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada. Ninguém estará sujeito a interferência na sua família, interferência no seu lar ou mesmo interferência na sua correspondência. E também nem ataque à sua honra e nem ataque à sua reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Perfeito? Então, recapitulando, ninguém pode interferir na sua vida privada, ninguém pode interferir na sua família, ninguém pode interferir no seu lar, ou mesmo na sua correspondência, honra ou na sua reputação. Vamos ver como traz isso na nossa Constituição Federal de 88. Diz assim, logo no artigo 10 do artigo 5º, inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Diz assim, olha, são invioláveis a intimidade, são invioláveis a vida privada, o que mais, professor? A honra, a imagem das pessoas e assegurado, caso venha violar a imagem, a vida, a honra das pessoas e a vida privada e intimidade, assegurado o direito à indenização. Pelo quê, professor? Pelo dano material ou mesmo moral decorrente de sua violação. Perfeito até então? Então vamos lá, caminhando. O inciso 12, ele traz a seguinte redação, ainda do artigo 5º da Constituição Federal. Só para a gente ratificar o que a nossa DUD trouxe aqui para dentro como direito fundamental na nossa Constituição Federal. Ó, é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, dos dados e das comunicações telefônicas. Não esqueça rapidamente que dados telefônicos são o quê? Chamadas originadas, chamadas recebidas, duração das chamadas. E as comunicações telefônicas são o quê? O diálogo que aconteceu naquelas ligações, tá? Salvo no último caso, ou seja, salvo no caso das comunicações telefônicas, o quê? Por ordem judicial. Perfeito? Por ordem judicial. Nas hipóteses e na forma que ela estabelecer para que futuros servidores? Para investigação criminal ou para instrução processual penal. Perfeito até aqui? Então vamos lá. Ainda voltando agora para a nossa DUD. Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 13. Toda pessoa tem direito, marque aí, à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado
E ainda a DUD estende mais a redação. Coloque aí, ó. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio país, e a este país regressar. Então, toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Professor, está onde mais ou menos isso preconizado na Constituição Federal de 88? Está lá no artigo 5º, inciso 15, que diz assim: é livre a locomoção no território em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, lógico, né, entrar, se quiser permanecer ou mesmo sair com os seus bens do seu país, no caso do Brasil. Perfeito? Vamos para o artigo 14 da DUD. Diz assim, né, parágrafo 1. Toda pessoa vítima de perseguição, então marque aí, toda pessoa que seja vítima de perseguição, ela tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Então, vamos por parte. A pessoa, ela está determinando seu país e ela está sendo vítima de perseguição. Então, se ela está sendo vítima de perseguição, ela tem o direito de gozar do asilo em outros países. Agora, analise este parágrafo 2º. Analise aí, ó. Este direito, isso aqui que é muito importante, não pode ser invocado em caso de quê? De perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou mesmo por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Então, a banca, isso aqui cai muito em concurso, hein? Isso aqui cai muito em concurso. A banca vai te falar assim: toda pessoa vítima de perseguição, em qualquer caso, tem direito a procurar asilo. Não, em outros países, não é em qualquer caso. Ela pode sim procurar asilo em outros países. Todavia, entretanto, vamos analisar essa perseguição. Como assim, professor? Se for uma perseguição que é motivada, legitimamente motivada, porque essa pessoa cometeu um crime comum, ou mesmo porque essa pessoa cometeu um ato contrário aos princípios e aos propósitos das Nações Unidas, aí ela não terá direito a receber, a gozar asilo em outros países. Entenderam essa informação? Cai muito em concurso, hein? Cai muito. Vamos ver como cai na prova. Banca CESP, STJ 2015, concurso para analista. No tocante à Declaração Universal de Direitos Humanos, julgue o item a seguir. É garantido o asilo em outros países aquele que for vítima de perseguição, ainda que motivada por crimes de direito comum. Leia, releia, dê um pause, deixa eu me preparar aqui. E aí, futuros servidores, certo ou errado? Está o quê? Errado. Olha, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Temos muita experiência em concurso público e é esse o objetivo de você estar conosco aqui na loja do concurseiro, para a gente dar as dicas especiais para você. Em uma questão de concurso público, analise a assertiva até o final. Tem muitos alunos empolgados, que não vai ser o seu caso, que ele vê o início da redação, isso aqui está igual à lei, eu vou deixar, vou tranquilo, já está certo. Não. Analise com riqueza de detalhe todas as palavras, até as vírgulas, que às vezes até a vírgula muda a história, né? Vamos lá, olha lá. Olha como é que essa questão é maliciosa. É garantido o asilo em outros países. Já sei, isso nós sabemos, que é garantido. Para quem? Para aquele que for vítima de perseguição. Até aqui, futuros servidores, estará certo. Se tivesse um ponto aqui, estaria certa a assertiva. Só que, olha a redação final, que justamente faz com que fique errada essa assertiva. Ainda que motivada por crimes de direito comum. Aí está o que, futuros servidores? Errada, que nós falamos que se essa perseguição
ela for legitimamente motivada por crime comum ou pelo quê, professor? Por ter contrariado propósitos, né, relacionados às Nações Unidas, aí, meus nobres, não é garantido este direito ao asilo. Perfeito? Tranquilo? Então, essa questão está o quê, futuros servidores? Errada. Errada. Muito bem. Artigo 15 da DUD. Diz assim: toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade e nem do direito de mudar de nacionalidade. Então, a DUD diz o seguinte: a pátrida não. A pátrida é sem pátria. Não, o indivíduo, a pessoa, tem direito sim a uma nacionalidade. E, além disso, ela preconiza que ninguém será obrigado, arbitrariamente privado da sua nacionalidade e nem do direito de mudar de nacionalidade. Vamos ver o que preconiza lá na Constituição Federal, no inciso 51 e 52, diz assim: nenhum brasileiro será extraditado. A regra é essa: nenhum brasileiro será extraditado, salvo o brasileiro que é futuro servidor naturalizado. Lembre-se que não existe extradição de brasileiro nato, tá? Salvo o brasileiro naturalizado, em qual situação? No caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins na forma da lei. O inciso 52 diz assim: não será concedida a extradição de estrangeiro se tratar de crime político ou de crime de opinião. Perfeito até então? Marcaram, estudaram, leram e releram? Então vamos continuar. Como é que cai na prova, professor? Questão Banca 2015, Banca CESP, STJ, Além Judiciário, diz assim: no tocante à Declaração Universal de Direitos Humanos, julgue o item a seguir. A possibilidade, garantida por lei, de se estabelecerem vedações legais relacionadas à mudança de nacionalidade do indivíduo tem por objetivo preservar a soberania dos países. Leia, releia, dê um pause e me diga se está certo ou se está errado esta questão. Está o quê, futuros servidores? Pelo que nós acabamos de ler na DUD, está errado. Por quê, professor? O quê? Negócio de estabelecer vedações legais em relação à mudança de nacionalidade? Falamos que não. Falamos que toda pessoa tem direito a uma nacionalidade e ninguém pode ser arbitrariamente retirada a sua nacionalidade ou impedida de mudar de nacionalidade. Tá certo? Não está. Essa assertiva está incorreta. Artigo 26 da DUD diz assim: homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm direito a quê, futuros servidores? A contrair matrimônio e fundar uma família. Tá? Gozam de igual direitos em relação ao casamento, em relação à sua duração, em relação à eventual dissolução desse casamento. E o item 2 diz, parágrafo 2º, que o casamento não será válido, senão o quê? Com o livre consentimento dos nubentes. Senão não terá validade esse casamento. Parágrafo 3º diz assim: a família é o núcleo, isso é importante, hein? Marque com 5 asterisco, que é fortíssimo e cai muito em concurso público isso. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado, tá certo? Núcleo natural e fundamental da sociedade, família. Tem direito, lógico, à proteção do Estado e da própria sociedade.
Como cai na prova? Questão da banca 7 para STJ 2015, analista judiciário. No tocante a DUD, julgue o item a seguir. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Está o que, futuros servidores? Corretíssimo, perfeito. Nada melhor do que uma questão correta e nós acertarmos em prova. Vamos lá. Artigo 17 da DUD. Toda pessoa tem direito, marque no seu material, à propriedade só ou em sociedade com outros. E a regra é, ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. A Constituição Federal ela traz para a gente, lá no artigo 5º, inciso 22, a seguinte redação, quando eu falo em propriedade, que é garantido o direito de propriedade. Mas logo no inciso 23 ela diz, a propriedade ela tem que cumprir, ela tem que atender o quê? A sua função social. Então não basta você ter a propriedade, você pode ter a propriedade, mas você tem que dar função social para a sua propriedade. Ainda a lei diz, na Constituição Federal, no inciso 24, tá? Diz o quê? Que mesmo que a pessoa esteja cumprindo a função social da propriedade, é possível acontecer o quê, futuros servidores? A desapropriação. Por quais razões? Por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Mas, todavia, entretanto, se você tem a sua propriedade, você está cumprindo com a função social da sua propriedade e, por eventual situação, você vai ter que ser desapropriado, seja por necessidade, utilidade pública ou mesmo por interesse social, saio. Porque lembra que tem um princípio até da administração pública no Brasil, que é supremacia do interesse público sobre o privado. Perfeito. Mas eu vou ter que sair e vou ter que receber uma indenização. Quais são as características dessa indenização? Justa, um valor justo de mercado. Eu vou receber essa indenização antes de sair e vou receber essa indenização em din-din, em dinheiro. Tá? Professor, e se eventualmente não estiver cumprindo com a função social da propriedade? É tudo ao contrário. Você vai receber uma indenização, valor venal do imóvel, vai receber depois que sair e não será em dinheiro, será em títulos da dívida pública. Mas você vai ver melhor isso lá em Direito Constitucional com o professor de Constitucional. Muito bem! Ainda em relação à questão da propriedade, o que nós verificamos aqui na nossa Constituição Federal, em relação à DUD, que veio de lá, foi o quê? A questão do uso da propriedade em casos de iminente perigo público. Né? Então, no caso de iminente perigo público, a autoridade poderá usar a propriedade, sendo garantido ao proprietário da indenização ulterior, ou seja, posterior, se houver dano. Perfeito até então? Ok? Muito bem. O inciso 26, ele traz a seguinte redação. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, também não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo sobre a lei sobre o meio de financiar o seu desenvolvimento. Mas o momento em que a Constituição, baseada na DUD, trouxe uma proteção para qual? Para a pequena propriedade rural. Por isso que se chama aqui de princípio da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Se a pessoa tem a sua pequena propriedade rural, mas ela é trabalhada só pela família, então, se houver um eventual financiamento, não pode ser penhorado essa pequena propriedade rural. Tá? Não esqueça que esse item 25 no material de vocês coloca como requisição administrativa. É o momento em que a administração pública ela pode requerer o uso daquele bem particular e, logicamente, se posteriormente houver dano deste bem, a pessoa terá direito, mas só se houver dano. Perfeito. Vamos para o artigo agora artigo 18 da DUD, da Declaração Universal de Direitos Humanos. Diz assim, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, tá? Liberdade de pensamento, também tem direito à liberdade de consciência e liberdade de religião. Dentro deste direito inclui a liberdade de mudar de religião ou de crença, ou mesmo de manifestar essa religião ou crença,
seja pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Vamos ver como corresponde isso lá na Constituição Federal de 88. Vamos lá? No artigo 5º, inciso 6, marque aí, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência, tá? E é inviolável a liberdade de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais do culto e às suas liturgias. Então veja bem que este inciso praticamente, né, surgiu lá da nossa DUD, o artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal de 88. Proteção à liberdade de consciência, de crença, né, e o livre exercício dos cultos religiosos. Ainda temos aí a redação, quando fala do inciso 7, que é assegurado no termo da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, e também que ninguém será privado, seja por motivo de crença religiosa ou mesmo de convicção filosófica ou política, salvo se elas invocarem isso para se eximir de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Perfeito? Então vamos lá. Artigo 19 da DUD. Toda pessoa, note aí no seu material, tem direito a quê? A liberdade de opinião e também tem direito à liberdade de expressão. Então, toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e liberdade de expressão. Esse direito inclui a liberdade de quê? De, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações por quaisquer meios, independentemente de fronteira. Então, esta liberdade de opinião, esta liberdade de expressão, a própria redação diz que ela inclui o quê? De você ter essa liberdade sem ter nenhum tipo de interferência em relação às suas opiniões e também em relação a receber, a transmitir as informações e ideias ou meios, independentemente de fronteiras. Perfeito? Vamos lá. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 4, ela fala aqui, ó, que é livre a manifestação do pensamento. Não esqueça de marcar esse finalzinho do seu material, ó, sendo vedado, sendo proibido o anonimato. Ok? Então você pode expressar o seu pensamento de forma livre. Agora não é proibido, na verdade, é proibido manter-se anônimo. E o inciso 9 diz: é livre a expressão da atividade intelectual, da atividade artística, da atividade científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E vejo que isso veio lá também da DUD. Como cai na prova, questão 2015, Banca CESP, DEPEN, agente técnico. Diz assim: a liberdade de pensamento e de expressão e a liberdade de religião constituem pilares da DUD. Certo ou errado? Acabamos de ver a questão em forma de lei e agora estamos exercitando. Está o quê? Certíssimo, correto. Perfeito! Tá vendo como a gente está aprendendo aqui, futuro servidor? E você aí da Bahia, PM Bahia, Bombeiro Bahia, não esqueça de estar conosco aqui na loja do concurseiro.com.br. Adquira o nosso material completo de Direitos Humanos. Eu serei o professor de Direitos Humanos e também serei o professor de Código Penal Militar. Já estou preparando aquela mega aula para vocês aí, sucesso no mundo todo. Somos instrumento de aprovação e classificação em todo o Brasil, na PM do Pará, em outros estados, Ceará, Piauí agora que vai fazer a prova, né? Também vamos aprovar bastante e, não tenha dúvida, que você também é um forte candidato. Depende do nosso esforço e também do seu esforço. Eu acredito que você vai fazer um esforço diferenciado. Artigo 20 da DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos, diz assim: toda pessoa tem direito, marque aí, à liberdade de reunião e também à associação pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Perfeito? Vamos lá. Inciso 16, artigo 5º
do inciso 16, verifique bem como veio lá da DUD. Olha, todas as pessoas podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Então, marque aí, direito de reunião. Reunião pacífica, o que mais? Reunião sem armas e o que mais? Locais abertos ao público. Professor, então quer dizer, se eu tiver com uma reunião pacífica, sem armas, em local aberto ao público, eu posso dizer categoricamente que essa minha reunião nunca poderá ser frustrada? É forte você usar nunca. Por quê? A própria redação diz, olha lá, que desde que esta reunião não venha frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Sendo apenas exigido, anote no seu material, prévio aviso. Então, precisa apenas o prévio aviso à autoridade competente. Perfeito? O inciso 20 fala, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Foi também o que foi preconizado lá na DUD, como nós acabamos de ler. Perfeito? Então vamos. Verifique que aqui finaliza os direitos de primeira dimensão, primeira geração. Aqui, até aqui, foi o não fazer do Estado, aquilo que eu lhe falei, prestações negativas do Estado. A partir de então, nós vamos entrar no fazer do Estado, ou seja, prestações positivas do Estado. Ou seja, a partir de agora, inicia os direitos de segunda geração ou segunda dimensão, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. Perfeito? Vamos lá, o inciso 21 diz aí, toda pessoa tem direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de seus representantes devidamente escolhidos. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Lembra que o governo vai expressar o quê, futuros servidores? A vontade do povo. E esta vontade será o quê? Expressa em eleições legítimas, periódicas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegura a liberdade de voto. Vamos ver como é que reflete isso na nossa Constituição Federal? No artigo 14, ó, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, né? E também nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo à iniciativa popular, que é quando diretamente o povo decide nas urnas. Perfeito? Aqui nas urnas, esses dois aqui. Esse aqui, iniciativa popular, é quando o povo ele apresenta perante a Câmara de Deputados algum projeto, né, de lei. Perfeito? Então, bora lá. Artigo 22. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, lembra? Obrigação do Estado, pela cooperação internacional. Na verdade, só refazendo a redação, é a partir do 22 aqui que começa a questão dos direitos de segunda geração. 21 ainda é de primeira geração. Aqui, a partir daqui, começa a segunda geração, que é uma obrigação do Estado. O que, professor? Segurança social. O que mais, professor? Realização pelo esforço nacional de cooperação internacional e, principalmente, que vise questões de direitos econômicos, sociais, culturais, indispensáveis à dignidade e ao nível de desenvolvimento da personalidade. Tá certo? Então, aqui, a DUD, ela orienta aos países que venham aí também a preconizar os direitos sociais, econômicos, sociais e culturais, que são direitos de segunda geração ou segunda dimensão. Professor, onde é que a gente verifica isso na Constituição Federal de 88? No artigo 6º, que traz os direitos sociais, né? São direitos sociais, educação, saúde, lembra? Direitos sociais de dever do Estado, prestação positiva do Estado, alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer. Olha, é lazer, não é laser não, viu? Rapaz, professor, o laser não é laser, é lazer. Previdência social, proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados também na forma desta Constituição. Perfeito até aí? Tranquilos? Muito bom. O artigo 23, ele já vem trazer uma proteção ao trabalho, não deixa de ser um direito social também. Diz assim, toda pessoa tem direito ao trabalho, perfeito. Também tem direito à livre escolha de emprego, perfeito, sem problema nenhum. E a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Ok? Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a quê? A igual remuneração por igual trabalho.
também. E olha aí, marque aí que é forte para quem na sua prova. Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e uma remuneração satisfatória. No caso aqui é o salário mínimo, né? Que assegure como a sua família uma existência compatível com a dignidade humana. E aqui se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e nela ingressar para a proteção de seus interesses. Como cai na prova? A Declaração Universal de Direitos Humanos reconhece o princípio da unicidade sindical. E aí, futuros servidores, certo ou errado essa questão? Está o quê? Hein? Está o quê? Errada. Por quê? Porque nós não lemos na redação agora anterior sobre a questão de unicidade sindical. Falamos sim, olha lá, falamos toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e nela ingressar para a proteção de seus interesses. Então está errada a questão essa questão sobre dizendo que a DUD trouxe a unicidade sindical, ou seja, um só sindicato preconizado. Não. A nossa Constituição Federal de 88 sim, mas aqui não. Vamos lá. Artigo 24 da DUD. Toda pessoa tem direito, marque aí, a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Então, o trabalhador, não tenha dúvida, tem direito a repouso, a lazer e também limitação da sua hora, né, e férias proporcionais remuneradas. O artigo 25 diz, toda pessoa tem direito, marque aí, ó, a um padrão de vida, que esse padrão de vida seja capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, direito à segurança, em casos de desemprego, de doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. Então, verifique que isso são direitos de segunda geração, obrigação do Estado. O Estado tem que dar uma garantia para que a pessoa ganhe um salário, que esse salário ela venha trazer um padrão de vida capaz de sustentar aquela pessoa e a sua família. E com esse salário possa pagar alimentação, possa pagar vestuário, lembra que está no mundo DVC, possa pagar habitação, possa pagar cuidados médicos, serviços médicos indispensáveis, inclusive também direito à sua segurança. E não esqueça que traz a história da Previdência, ou seja, em caso de desemprego também, possa o Estado aí arcar. Em caso da pessoa ficar inválida, seja por doença, por invalidez, viuvez, velhice, né, que ela venha perder a sua subsistência, o Estado tem que arcar através da Previdência Social. E também ainda diz, a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Não há diferença em criança, não tem a questão do, aquele é bastardo, não. Não importa, no casamento ou fora do casamento, as crianças gozarão da mesma proteção social. Artigo 26, forte, candidato para quem na sua prova, marque aí. Toda pessoa tem direito a quê? A instrução. E essa instrução será o quê? Gratuita, pelo menos nos graus elementares e nos graus fundamentais. Então, toda pessoa tem direito à instrução, né, gratuita nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. Cuidado! O que é obrigatório é a instrução elementar. Se a banca colocar que elementar é fundamental obrigatória, não. A elementar ela é obrigatória. E a instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior baseada no mérito. Tá? Vamos lá. A instrução será orientada no sentido de quê? De pleno desenvolvimento da personalidade humana e também no fortalecimento dos respeitos pelos direitos humanos e também respeito pelas liberdades fundamentais. A instrução ela vai promover o quê? A compreensão, a tolerância, a amizade entre as nações e os grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm a prioridade de direito na escolha do gênero de instrução
que vai ser ministrado aos seus filhos. Então, essa prioridade cabe aos pais na escolha, perfeito? Muito bem, vamos ver como cai na prova? Vamos lá? Banca CESP 2015, STJ, Analista Judiciário, área administrativa. A educação deve ser direcionada ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais, devendo o ensino ser gratuito nos graus elementares e fundamentais. E aí, futuros servidores, certo ou errado? Está o quê? Está o quê? Certíssimo, segundo nós lemos agora mesmo na redação anterior. Artigo 27 diz assim: toda pessoa tem direito de participar, olha lá, marque, livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes, de participar do processo científico e também dos seus benefícios. Toda pessoa tem direito a proteção dos interesses morais e materiais que venham decorrer de qualquer produção, seja produção científica, seja produção literária, seja produção artística ou da qual seja autor. O artigo 28 diz: toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam plenamente ser realizados. O artigo 24 fala: toda pessoa tem deveres para com a comunidade, lembra, deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Ok? Então ela tem que também obedecer esses regramentos. Lembra que não é só vertical, não é só o Estado para com a pessoa, para com as pessoas, os indivíduos. Os indivíduos entre si devem respeitar uns aos outros. No exercício dos seus direitos de liberdade, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de quê? De reconhecimento e respeito dos direitos de liberdade de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos de liberdade, marque aí, não podem o quê? Em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Lógico e evidente, né? Artigo 30, futuros servidores. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o quê? Como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato que venha a destruir quaisquer direitos e liberdades que sejam estabelecidos nesta declaração. Muito bem, futuros servidores, estamos aqui já nos 45 do segundo tempo, dizendo a vocês muito obrigado por vocês estarem comigo até aqui. Dê um like se você gostou desse material, dessa aula. Curta, compartilhe com seus amigos e não tenha dúvida que a loja do concurseiro, nós somos da tropa imbatível em concurso público da PM em todo o Brasil. Estaremos trabalhando com vocês no concurso da PM da Bahia e bombeiro também da Bahia. Futuros servidores, muito obrigado. Eu sou o professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo. Conto com vocês, estarei ministrando para vocês direitos humanos, os demais assuntos, e também ministrando Código Penal Militar. Aguardo vocês, um abraço e te espero. Até o próximo encontro.